aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Hoje teremos o quê? Hoje teremos histórias atualizadas na playlist Mamão com Açúcar. Eu não vou falar porque se eu começar a contar aí não vai ter o porquê de vocês assistirem a história. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da protagonista e do protagonista pra gente poder conversar dessa forma, tá? Vocês vão falando e eu vou respondendo, porque eu quero contar por vídeo. Aí quando eu começo a contar, eu sempre dou spoiler e aí vocês ficam reclamando comigo aí nos comentários. Já quero deixar claro, gente, que a história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece nela é real. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de upar o vídeo. Acredito que vocês não tenham mais a chance de upar, porque já é final de semana e muita gente já começa a usar a sua opção de upar segunda-feira. Mas não tem problema, tá? Espero que vocês tenham um final de semana abençoado e só relembrando pra vocês que domingo não teremos história. Por quê? Porque eu tiro domingo pra procurar PDFs, textos, pra poder fazer as histórias da semana. Tá bom? Beijo, um bom final de semana e tchau! Meu namorado tinha acabado de chegar de um longo turno em um canteiro de obras, e eu imediatamente o forcei a ir comprar um durião pra mim na chuva forte. Não temos dinheiro suficiente, e o aluguel vence amanhã. Morangos servem? Disse ele com a voz cansada. Peguei uma almofada decorativa e joguei nele. Sai daqui, seu perdedor! Depois de expulsá-lo, me encolhi no sofá e fiquei emburrada. Então, de repente, comentários surgiram na minha visão. A vilã está gritando com um herdeiro bilionário. Ele só acabou trabalhando em um canteiro de obras, porque alguém o sabotou e causou sua amnésia. A protagonista feminina vai encontrá-lo em breve, e o protagonista masculino está prestes a recuperar a memória. Quando isso acontecer, ele vai perceber que essa vilã é uma fraude. Essa rainha do drama já está grávida. Ela usa o bebê para fazer birra, mas logo após o parto, ela é retirada, e a criança é maltratada. Toquei minha barriga, completamente paralisada de choque. Nesse momento, a porta foi empurrada. Nash Rothschild entrou encharcado até os ossos, segurando um durião na mão. Ele me olhou nervoso, falando com extrema cautela. Fiz entrega de comida por 2 horas para te trazer isso. Durião. Por favor, não me expulse, tá? Nash estava parado na porta, a água da chuva escorrendo pela calça, os olhos parecendo os de um cachorrinho abandonado. Aquelas palavras dos comentários ainda estavam flutuando na minha frente. Vilã, bilionário, fraude, grávida, tirada de lá, criança maltratada. Minhas pernas ficaram um pouco fracas. Normalmente eu teria pegado o durião de uma vez, chamado ele de lixo inútil, comido tudo sozinha e mandado ele dormir no sofá. Mas hoje eu não ousava. Respirei fundo, minha voz um pouco seca. Você vai trocar essas roupas molhadas primeiro. Nash congelou por um segundo, provavelmente esperando que eu continuasse gritando com ele. Ele estendeu o durião na minha direção. Eu não quis te ignorar antes. Eu só queria fazer mais algumas entregas, ganhar dinheiro suficiente para te comprar um durião. Olhando para as mãos dele, pálidas e enrugadas pela chuva, meu coração apertou. Durante o último ano, eu tinha constantemente batido e xingado ele, e ele nunca tinha revidado. Eu disse para você trocar de roupa primeiro. Virei o rosto, minha voz tensa. Nash abaixou os olhos. Tá bom, já vou. Ele largou o durião e correu para procurar roupas secas. Enquanto ele estava no banheiro, fiquei encarando o durião na mesa, quase chorando. Os comentários diziam que eu estava grávida, que eu ia exagerar, e no final a protagonista feminina me mataria, e meu filho seria abusado. Se eu não estivesse grávida, tudo bem, mas se eu realmente estivesse, então a vilã finalmente sente medo? Tarde demais. Sinceramente, já não adianta ela fingir ser boazinha agora. A protagonista já está a caminho. Sinto pena do protagonista masculino, sendo maltratado esse tempo todo. Cerrei os dentes e segurei as lágrimas. Nash voltou com roupas secas, e ao me ver olhando para o durião, perguntou com cuidado. Quer que eu descasque para você? Peguei o durião. Vamos. Vamos devolver. O quê? Ele ficou confuso. Tá caro demais. Mais de $200 é dinheiro de um dia inteiro de trabalho seu no canteiro. Vamos devolver. Eu o arrastei até a porta. Nash deixou completamente descrente. Não. Você não quer comer durião mais do que tudo? Agora eu não quero mais. Eu não ousava olhar para ele. Depois de devolver o durião, enfiei os $230 no bolso dele. Pro aluguel. Nash ficou parado. A chuva tinha diminuído, e ele apenas me encarou com um olhar que eu não conseguia decifrar. Parecia uma mistura de surpresa e dor. Chloe, você está menstruada? Ele perguntou timidamente. Quase perdi a paciência com ele, me forçando a segurar. Vamos para casa. O apartamento alugado tinha apenas uma cama. Naquela noite, me encolhi no canto mais distante, de costas para ele. Nash se deitou depois do banho. Após um longo silêncio, sua voz ficou muito baixa. Estou realmente cansado hoje. Podemos não fazer nada? Meu corpo inteiro ficou rígido. Fazer nada era a forma educada dele de falar.
Normalmente, quando eu estava de bom humor, eu provocava ele na cama, e ele nunca recusava, mesmo estando exausto depois do trabalho. Mas agora os comentários diziam que eu estava grávida. Cobri meu abdômen inconscientemente, minha mente uma bagunça completa. Sim, vamos só dormir. Minha voz saiu abafada. O espaço atrás de mim ficou em silêncio por alguns segundos. Então Nash soltou um baixo "ah", decepcionado e confuso. Por que o protagonista masculino está com cara de decepção? O que esperar da vilã? Não estou bem com isso como alguém torcendo pelos personagens principais. Ele só é tão gentil porque ela mentiu pra ele. Quando recuperar a memória, vai perceber que foi manipulado. Lilith Sterling, venha logo. Enterrei o rosto no travesseiro. Mal preguei o olho a noite toda. Nash, no entanto, adormeceu com a respiração estável e um braço naturalmente sobre minha cintura. Mesmo depois de eu rejeitá-lo, ele ainda me protegia por puro hábito. Assim que amanheceu, ele saiu da cama muito silenciosamente. Fingi estar dormindo, espiando ele com os olhos semicerrados. Ele foi na ponta dos pés até a cozinha para preparar o café da manhã. Depois comeu sua porção rapidamente, deixando a minha no forno para se manter aquecida. Indo até a porta, ele se virou, inclinando-se para dar um beijo muito suave na minha testa. Alguns minutos depois que a porta se fechou com um clique, eu saí da cama às pressas. Pulando completamente o café da manhã, coloquei uma máscara e corri para a farmácia para comprar 2 testes de gravidez de marcas diferentes. De volta para casa, corri para o banheiro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a embalagem. Aqueles poucos minutos de espera pareceram os mais longos da minha vida. 2 linhas. Ambos os testes mostraram 2 linhas. Sentei no vaso, minhas pernas fracas demais para ficar em pé. Eu realmente estava grávida. Tudo o que os comentários diziam era verdade. Viu? Eu te disse que ela está grávida. A Lilith chegará muito em breve. Os bons dias da vilã acabaram. Quando o protagonista masculino recuperar a memória, ela será a primeira que ele expulsará. Bem feito por ela ter mentido para ele por tanto tempo. De repente, lembrei da primeira vez que conheci Nash. Ele foi levado às pressas ao hospital após um acidente no canteiro de obras, com a parte de trás da cabeça coberta de sangue. Mas aquele rosto, aquela aura, era óbvio que ele não era uma pessoa comum. Eu estava enfeitiçada. Eu disse a ele quando ele acordou. Paguei seus 50 mil em contas médicas. Eu sou sua salvadora. Achei que ele ficaria incrivelmente grato e me recompensaria com centenas de milhares ou até milhões de dólares. Mas ele apenas disse, daquele jeito honesto e simples dele: obrigado, mas eu sou apenas um trabalhador no canteiro de obras. Vou me esforçar para te pagar. Fiquei completamente perplexa na época. Mas o rosto dele era simplesmente bonito demais. E ele era obediente comigo em todos os sentidos. Com o tempo, nós ficamos juntos. Depois, pedi demissão do meu emprego como enfermeira e deixei que ele me sustentasse. Eu achava que ele não valia nada, xingava ele todo dia, fazia ele fazer isso e aquilo, e mandava ele sair em um instante. Ele nunca ficou bravo comigo. Pensando agora, eu o tratei tão mal, mas como ele ainda podia ser tão bom comigo? Cobri o rosto, sem conseguir fazer som enquanto chorava. Chorando agora, deveria ter pensado nisso antes. A vilã é meio lamentável, mas é isso que acontece quando você deixa a vaidade subir a cabeça. O acerto de contas está vindo. Saí do banheiro, lavei o rosto e olhei meus olhos vermelhos e inchados no espelho. Não, eu não podia simplesmente ficar parada deixando as coisas acontecerem comigo. Os comentários diziam que eu usaria o bebê para fazer birra e me recusaria a soltar. Então eu não jogaria birras, e não recusaria desistir. Eu precisava encontrar um jeito de sobreviver e proteger meu bebê. Mas, quando Nash recuperasse suas memórias, ele ainda seria bom comigo, a pessoa que mentiu para ele? Sentei na beirada da cama, atordoada, lembrando de repente das coisas horríveis que costumava dizer para ele. Você é só um perdedor. Eu fui cega por te escolher. Você nunca vai pagar uma casa na vida toda. Ele não disse uma palavra na época, apenas trabalhava mais no local e fazia mais entregas. Segurei o peito, uma dor intensa pulsando dentro dele. À tarde, me forcei a sair para comprar mantimentos, querendo aprender a cozinhar. Antes disso, Nash sempre cozinhava quando chegava em casa, enquanto eu nem sequer entrava na cozinha. Depois de me virar por 2 horas, consegui preparar uma salada de legumes, embora tenha colocado molho demais. Depois, fatiei um pouco de pão e fritei 2 ovos. Mal contava como jantar. Quando Nash chegou em casa naquela noite, congelou completamente ao ver o apartamento arrumado, com o pão e o prato do desastre sobre a mesa. Você fez isso? A voz dele estava tensa. Fiquei de cabeça baixa. Sim, tenta. Ele pegou os talheres, deu uma mordida na salada e engoliu sem mudar a expressão. Está bom. Uma onda de emoção me atingiu, e as lágrimas quase caíram. Ele largou os talheres, franzindo a testa ao olhar para minhas mãos. Não cozinhe mais. Só espere eu chegar e fazer isso. Balancei a cabeça vigorosamente. Não posso deixar você fazer tudo. Você já está tão exausto do trabalho. Nash ficou em silêncio por alguns segundos. De repente, pegou minha mão. O que há com você? Nash, não toque nela. Essa vilã de repente ficou esperta ou algo assim, fazendo esse papel agora? Mesmo assim, isso não muda o fato de que ela mentiu para o protagonista. Quando recuperar a memória, com certeza vai fazê-la pagar. Apavorada, puxei minha mão para longe. Nada, não é nada. Ele me encarou, os olhos cheios de dor, confusão e outra emoção que eu não conseguia identificar. Fiquei ali, desconfortável, apavorada de que ele enxergasse através de mim. Nos dias seguintes, me tornei uma pessoa completamente diferente.
parei de dormir até o meio-dia e comecei a acordar cedo para tomar café da manhã com Nash. Depois que ele saía, eu lavava a roupa, mesmo tendo estragado uma das camisas de trabalho dele, e continuava tentando aprender a cozinhar, embora os resultados ainda fossem um desastre total. Toda vez que Nash chegava em casa, ele silenciosamente assumia o que eu estava fazendo e me empurrava para o sofá. Descanse. Eu cuido disso. Por que ela está fingindo ser uma boa dona de casa agora? Porque ela não pensou em tratar bem o protagonista masculino quando ela estava constantemente gritando com ele e batendo nele antes. KKKKK, é inútil. Não importa o quanto ela tente puxar o saco dele agora. Lilith já chegou. A vilã tem um final brutal mais tarde, espere para ver. Toda vez que eu via essas palavras, parecia que alguém apertava meu coração. Mas cada gota de bondade que eu mostrava a ele agora era mais uma chance de sobreviver depois. Mesmo que ele recuperasse a memória e não me quisesse mais, pelo menos talvez lembrasse das coisas boas desses últimos dias. Ultimamente, Nash também começou a agir de forma estranha. Ele continuava recebendo ligações de números desconhecidos à noite, e toda vez saía para a varanda ou para fora da porta da frente para atender, mantendo a voz incrivelmente baixa. Quando ele voltava, sua expressão era muito séria, e sempre que eu perguntava quem era, ele só dizia que era o encarregado do canteiro de obras. Eu não acreditava nele. Os comentários diziam que Lilith o havia encontrado. Uma noite, ele saiu para a varanda atender outra ligação, e eu me aproximei silenciosamente, ouvindo pela fresta da porta. Não me lembro de nada de antes. Agora eu tenho uma namorada. Para de vir me procurar. Então ele desligou e ficou parado na varanda por um bom tempo. Voltei para a cama, meu coração batendo descontrolado. Ah, o ML é tão dedicado. Mesmo com amnésia, ele ainda é tão leal. Ele ainda vai escolher Lilith quando recuperar a memória. Eles são da mesma classe social, sabe? A vilã não merece a sinceridade do protagonista masculino. Por que ela não pensou no dia de hoje quando estava tratando ele como lixo antes? Quando deitamos naquela noite, Nash se virou para me encarar. Chloe, ele chamou. Sim? Não estou muito cansado hoje. Qualquer jogo que você queira jogar, eu topo. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. No fim, mal consegui dizer. Não hoje à noite. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto suavemente. Eu fiz algo errado? Só me diga, e eu resolvo. Respirei fundo, pronta para jogar a cautela ao vento. Nash, na verdade eu estou grá. Mas antes que eu pudesse terminar, o telefone dele tocou de repente. Ele olhou para o identificador de chamadas, franziu as sobrancelhas e, após um momento de hesitação, atendeu. Alô? Eu não sabia o que a pessoa do outro lado disse, mas sua expressão mudou de confusão para choque, e finalmente, para uma gravidade sombria que eu nunca tinha visto nele antes. Eu entendo. Ele desligou, sentando-se imediatamente para vestir as roupas. O que houve? Perguntei nervosa. Surgiu algo urgente. Você vai dormir primeiro. Não me espere acordada. Ele beijou minha testa às pressas, calçou os sapatos e saiu correndo pela porta. No momento em que a porta bateu, comentários passaram pelos meus olhos. Lilith chegou com um neurologista. Eles vão restaurar a memória do protagonista masculino hoje à noite. Os dias bons da vilã terminam aqui. Até esta hora amanhã, Nash será novamente o herdeiro bilionário do Império Rothschild, completamente cansado desse apartamento ruim. Fiquei sozinha no escuro, meu corpo inteiro gelado. Nash não voltou para casa a noite toda. Às 10 da manhã, alguém bateu na porta. Achando que Nash tinha voltado, corri até ela e a abri de novo. Uma mulher estava do lado de fora. Ela estava vestida com alta costura da temporada atual, segurando uma bolsa de luxo, e sua maquiagem estava impecável até a última mecha de cabelo. Parada na porta do nosso aluguel barato, ela parecia completamente deslocada diante do ambiente decadente, como uma orquídea rara jogada em uma lixeira. Ela me examinou da cabeça aos pés, os olhos brilhando com desprezo evidente. Então você é Chloe Warren? Ela está aqui. Ela está aqui. A protagonista feminina, Lilith. Essa aura esmaga completamente a vilã. Acabou para a vilã agora. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou direto no apartamento, olhou ao redor da sala apertada e abriu um leve sorriso nos lábios. Eu sou Lilith, noiva de Nash. Ela se virou para me olhar, a voz completamente neutra. Ele só ficou com você porque perdeu a memória. Agora que as memórias estão voltando, é hora dele voltar para casa. Segurei firme a maçaneta. Por que eu deveria acreditar em você? Ela pegou o celular e deslizou para uma foto. Era Nash ao lado de um homem mais velho, com uma enorme mansão ao fundo. O Nash da foto usava um terno sob medida, com uma aura totalmente diferente do homem que eu conhecia. Nobre, frio, como se fosse outra pessoa. Esta é uma foto dele com o avô. Lilith guardou o celular na bolsa. A verdadeira identidade dele é o único filho da família Rothschild, o único herdeiro de todo o grupo Rothschild. Você é só uma enfermeira. Você realmente acha que está no nível dele? Cada palavra atravessava meu coração como uma agulha. Porque desde o começo, todo esse relacionamento tinha sido construído sobre uma mentira. Mas ouvir isso jogado diretamente na minha cara ainda me fazia querer chorar. Ele recuperou a memória? Minha voz tremia. Sim. Lilith zombou. O tratamento de ontem à noite foi perfeito. Ele vai se lembrar de tudo. Você realmente acha que ele ainda vai querer você quando lembrar quem ele é? Mordi o lábio e fiquei em silêncio. Lilith olhou ao redor do apartamento novamente, a voz cheia de sarcasmo. Você realmente deixou ele morar num lugar desses? Fez ele trabalhar com isso para te sustentar? Senhorita Warren, não só você não está no nível dele, como também o fez sofrer tanto.
Se tiver um pingo de decência, deveria desaparecer sozinha. Ela estendeu uma passagem aérea. O voo sai daqui à tarde. Vá para onde quiser, só não volte. Eu não aceitei. Lilith jogou o bilhete na mesa. Senhorita Warren, você cuidou do Nash por 6 meses, então estou te agradecendo em nome da família Rothschild. Mas é hora de acordar desse sonho. Ela se aproximou de mim, abaixando a voz. Não se apegue a falsas esperanças. Quando a memória dele estiver totalmente restaurada, a primeira coisa que ele vai investigar é sua mentira dos $50.000. Você sabe exatamente o que fez. Meu corpo inteiro ficou rígido. Só vá embora. Vou te dar $50.000, o que já é mais do que suficiente para você viver por um tempo. Peguei meu celular e disquei o número de Nash. Sem resposta. Liguei de novo, mas ainda assim não atendia. Tentei várias vezes seguidas, mas todas as chamadas caíam na caixa postal. O protagonista masculino recuperou a memória, então não quer atender às ligações dela. Ele está prestes a entrar em uma aliança matrimonial. Por que ainda se importaria com a vilã? Ela trouxe isso para si mesma. Para ser honesta, $50.000 já é muito. Só pegue o dinheiro e vá embora. É um final melhor do que o da história original. Essa última esperança foi destruída. De repente, ri, olhando diretamente para Lilith. Você acha que $50.000 são suficientes para se livrar de mim? Quanto você quer? Lilith estreitou os olhos. Minha mente disparava. Mesmo que eu tivesse que sair, precisava de dinheiro suficiente para o bebê. 50 milhões, eu disse. Você está louca? Então não temos nada para conversar. Virei de lado, fingindo fechar a porta. Estou com o Nash há meses. Não acredito que ele simplesmente viraria as costas para mim. Vou me agarrar a ele e fazer uma cena. O que você vai fazer a respeito? O rosto de Lilith ficou completamente pálido, as veias da mão saltando contra a alça da bolsa. Após um longo silêncio, ela cerrou os dentes. 30 milhões. Esse é meu limite absoluto. Fechado. Respondi instantaneamente, embora meu coração batesse forte por dentro. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. No momento em que a transferência foi confirmada, Lilith disse friamente. O voo é às 3 da tarde. Se você jogar jogos comigo, prometo que sua vida vai se tornar um inferno. Ela saiu. Fiquei olhando para a tela do celular, mas o número de Nash ainda estava inacessível. Lágrimas caíram sobre o vidro, uma a uma. Ele recuperou a memória, e agora deve me odiar profundamente. Chorei, enxuguei as lágrimas e comecei a arrumar minhas malas. Bloqueei Nash em todas as redes e contatos. Arrastando minha mala, saí do apartamento alugado. Ao passar pela barraca de frutas lá embaixo, a dona me chamou. Chloe, seu namorado fez a pré-venda de um durião ontem e disse que ia pegar hoje. Quer levar? Meus passos pararam e balancei a cabeça. Não precisa, só cancela. Chorei o caminho todo até o aeroporto, no banco de trás do táxi. Quando cheguei, fiz o check-in e recebi meu cartão de embarque. Enxuguei o rosto e arrastei a mala até o posto de segurança. Quando entreguei o cartão e me preparei para atravessar o portão, o interfone do aeroporto de repente soou. Atenção, todos os voos foram temporariamente suspensos. Este é um anúncio urgente. Senhorita Chloe Warren, por favor, dirija-se imediatamente ao portão 1 ao ouvir este anúncio. Fiquei paralisada. O cartão de embarque escorregou dos meus dedos. O interfone do aeroporto continuava repetindo. Senhorita Chloe Warren, por favor, dirija-se imediatamente ao portão 1 assim que ouvir este anúncio. Os comentários explodiram. Ele está aqui. Ele está aqui. O protagonista masculino recuperou a memória. Ele suspendeu todos os voos. Meu Deus, o poder financeiro do bilionário. Será que o ML está atrás da vilã para acertar as contas? Acho que não. Meu corpo inteiro ficou rígido enquanto eu me virava. Perto do posto de segurança, a multidão se abriu automaticamente. Um homem vestindo um sobretudo preto caminhava em minha direção com passos largos. Seu rosto era frio e severo, mas seus olhos estavam vermelhos. Era Nash. Ainda assim, ele não parecia exatamente com Nash. Ele usava um sobretudo sob medida que eu nunca tinha visto antes, um relógio Patek Philippe no pulso, e uma aura ao seu redor o fazia parecer uma pessoa completamente diferente do homem que carregava tijolos e fazia entregas de comida na chuva. Ele parou bem na minha frente, segurando meu pulso com força, a voz rouca. Chloe, o que você estava fazendo? Tentando fugir? Minhas pernas ficaram moles e quase caí. Ele me pegou. Suas mãos tremiam. Eu não estava fugindo. Minha voz tremia violentamente. Eu só estava saindo para clarear a cabeça. Nash me encarou, os olhos completamente vermelhos. Clarear a cabeça, bloquear meu número, cancelar o durião que eu reservei. Chloe, você me acha uma criança de 3 anos? Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele respirou fundo e me arrastou para fora. Para onde você está me levando? Eu entrei em pânico. Casa. Qual casa? Ele não respondeu. Um Maybach preto estava estacionado na entrada do aeroporto, com 2 seguranças de terno ao lado. Nunca tinha entrado em um carro assim antes. Nash me empurrou para o banco de trás. Entrou logo depois e disse ao motorista. Para a mansão Rothschild. O carro partiu. Encolhi-me no canto do assento, sem coragem de olhar para ele. Ele tinha recuperado a memória, então agora devia se lembrar de tudo. Lembrava de como eu menti sobre a conta médica de $50.000, de como eu gritava com ele, de como eu o chamava de inútil todos os dias. Ele devia me odiar profundamente. Talvez estivesse me levando de volta para me fazer pagar aos poucos. Ah, o protagonista masculino é muito legal. Espera, ele vai levar a vilã de volta para se vingar? Provavelmente não. Olha como os olhos dele estão vermelhos. Ele está sofrendo demais por ela.
Vocês esqueceram? Na história original, ele jogava a vilã na prisão. Essa é a história original. Aqui, a trama mudou. Quanto mais eu pensava, mais medo eu sentia, e as lágrimas começaram a cair. De repente, Nash estendeu a mão e me puxou para perto dele. Bati direto no peito dele. O queixo dele encostou no topo da minha cabeça. Por que você está chorando? Você. Você vai se vingar de mim? Perguntei entre soluços. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então me apertou ainda mais forte. Chloe, sabe de uma coisa? Sua voz era baixa. No momento em que minhas memórias voltaram, a primeira coisa que eu fiz foi checar onde você estava. Eu estava apavorado de que você tivesse fugido. Eu não ignorei suas ligações de propósito naquela noite. Lilith interceptou meu telefone. Quando consegui resolver isso, você já tinha me bloqueado. Eu congelei. Você não me odeia? Te odiar por quê? Por eu ter mentido para você. Eu inventei aqueles $50.000. Não existia conta médica nenhuma. Eu só vi você e pensei que você fosse rico. Nash olhou para mim com uma expressão complexa. Eu sei. O quê? Eu já sabia disso há muito tempo. Ele fez uma pausa. No terceiro mês da minha amnésia, fui ao hospital verificar. Não havia nenhum registro de pagamento feito por você. Fiquei completamente atordoada. Então, por que você ainda... Por que eu ainda fui bom com você? Ele soltou uma risada amarga. Chloe, mesmo quando você gritava comigo, me expulsava e me tratava mal, você nunca me deixou de verdade. Eu trabalhava, fazia entregas, morava em um apartamento alugado. Mas você ainda estava lá. E você mudou recentemente. Você devolveu o durião, tentou aprender a cozinhar, disse que não queria mais que eu me matasse de trabalhar. Isso não era fingimento, era? Minhas lágrimas caíam. Mas eu te bati antes. Você não me bateu, só jogou almofadas e puxou minha orelha. Ele passou a mão pelos meus cabelos. Isso era suportável. O quê? Ele sabia o tempo todo. Esse é um verdadeiro CEO alfa. A vilã precisa contar tudo agora. Eu chorava tanto que não conseguia responder. Só me afundei no peito dele. O carro parou em frente a uma enorme mansão. Nash segurou minha mão enquanto descíamos. Vamos ver meu avô primeiro. Quem? Minhas pernas fraquejaram. Meu avô, Carter Rothschild. Não, eu não vou. Me encolhi. Ele vai me desprezar. Eu sou só uma enfermeira. Nash me puxou de volta. Se ele te desprezar, eu vou embora com você. Você... Chloe, o que mais eu temo nesta vida é que você não me queira. Ele me olhou. Você pode parar de fugir? Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos eram os mesmos de quando ele trabalhava no canteiro de obras. Limpos, sinceros, sem um pingo de mentira. Cerrei os dentes. Tá bom. A mansão Rothschild era tão enorme quanto um palácio. Ao pisar no piso de mármore com minha camiseta barata e jeans, me senti como um ladrão que havia invadido, sem querer, uma corte real. Nash segurou minha mão com firmeza, me conduzindo pelos corredores intermináveis, passando pela sala de estar principal e indo direto para o escritório. Um homem idoso estava sentado em uma cadeira de mogno, o cabelo branco e o olhar penetrante. Ele me examinou da cabeça aos pés. Então você é a Chloe? Minha voz tremia. Sim, senhor. Carter não respondeu à minha saudação, voltando o olhar para Nash. Então foi ela quem mentiu para você sobre os 50 mil e te chamou de perdedor todo santo dia? Meu rosto ficou vermelho como um tomate. Nash apertou minha mão com força. Vovô, isso já passou. Ela me trata muito bem agora. Te trata bem? Carter soltou um riso frio. Não foi isso que eu vi. Ela gritava com você o tempo todo, fazia você dormir no chão e te forçava a sair na chuva forte só para comprar um durião. Isso é verdade? Mordi o lábio assentindo. Sim. Então, o que te faz pensar que merece se casar com meu neto? Respirei fundo. Ele estava certo. O que me dava esse direito? Eu não era nada extraordinário, sem diploma sofisticado, sem origem rica. Eu tinha mentido. Eu tinha sido abusiva física e verbalmente. Os comentários estavam certos. Eu era apenas vaidosa, egoísta e imatura. Mas... Senhor. Levantei a cabeça, a voz ainda trêmula, embora me obrigasse a ficar firme. Eu fiz muitas coisas terríveis no passado. Eu era vaidosa, gananciosa, de temperamento curto e tratava Nash terrivelmente. Mas agora eu sei melhor. Estou grávida do filho dele e quero ser uma boa mãe e uma boa esposa. Não estou pedindo para o senhor me aceitar agora. Mas, por favor, me dê uma chance. Eu vou provar isso. Carter me encarou, permanecendo completamente em silêncio. O escritório ficou tão silencioso que o tic-tac do relógio parecia ensurdecedor. Minhas palmas estavam escorregadias de suor. Nash falou. Vovô, ela está grávida. Você vai ser bisavô. Carter desviou o olhar para minha barriga. Seguiu-se um longo silêncio. Então, de repente, ele sorriu. Sua avó também era enfermeira. Ele me olhou, os olhos suavizando um pouco. Ela mentiu para mim naquela época também. Disse que eu devia a vida a ela e exigiu que eu me casasse com ela para pagar a dívida. Fiquei paralisada de choque. Descobri depois que ela na verdade não me salvou. O velho balançou a cabeça, um sorriso surgindo nos cantos dos lábios. Mas e daí? Ela ficou ao meu lado durante uma vida de dificuldades, e nunca me arrependi. Ele se levantou e veio até mim. Chloe, não me importo com o que você diz, só me importo com o que você faz. Você passou no meu teste por enquanto, mas vai precisar assinar um acordo. Que tipo de acordo? Se você tratar mal Nash no futuro, vai embora sem absolutamente nada, e a criança fica com os Rothschilds. Sem pensar duas vezes, respondi. Fechado. O velho pediu para alguém trazer a papelada, e eu assinei imediatamente. Ao meu lado, Nash franziu a testa. Vovô,
Isso não é um pouco demais. Chega! Carter lançou um olhar fulminante para ele. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Você daria sua vida por ela. Se eu não controlar isso, ela vai te ter na mão e você nem vai perceber. Abaixei a cabeça. Ele estava certo. Eu costumava ser exatamente esse tipo de pessoa para Nash. Saindo do escritório, Nash me levou até o quarto dele. No momento em que a porta se abriu, fiquei atônita. Não era por causa do tamanho do cômodo ou do luxo da decoração. Era porque havia um durião na cama. Ele estava descascado com cuidado, a polpa dourada arrumada em um prato com uma colher ao lado. Quando você... Pedi para o mordomo preparar. Nash me guiou até a beirada da cama para sentar. Você não queria um? Você devolveu da última vez, mas eu lembrei. Minhas lágrimas voltaram a cair. Como você lembra de tudo? Nunca vou esquecer nada que envolva você. Ele me entregou a colher. Coma, pare de chorar. Chorar demais não faz bem para o bebê. Peguei a colher, coloquei um pedaço de durião na boca. Era doce. Mais doce do que nunca. Ah, o retorno do durião foi cumprido. O protagonista masculino é tão atencioso que estou chorando. Chloe, é melhor você cuidar dele. Espera, Lilith não vai deixar isso assim, né? Enquanto comia, um pensamento passou pela minha mente. Nash, Lilith disse que foi ela quem causou sua amnésia. Isso é verdade? O calor nos olhos de Nash sumiu instantaneamente, substituído por um frio. Sim, a família dela orquestrou aquele acidente de carro. Eles queriam que eu perdesse a memória para me manter sob controle e forçar a aliança matrimonial. Então por que você foi vê-la naquela noite? Eu não fui com ela. Ela apareceu com um neurologista dizendo que poderia ajudar a restaurar minha memória. Eu não sabia quem ela era até chegar lá. Ele fez uma pausa. Tentei te ligar assim que acabou, mas meu celular foi comprometido. Então o que você vai fazer agora? A polícia já está envolvida, disse Nash com frieza. O que a família dela fez é mais do que suficiente para tirá-la de circulação por muito tempo. Ao olhar para o perfil dele, de repente senti que ele era um estranho. Não emocionalmente distante, mas realmente poderoso e implacável. E eu tinha ousado gritar com ele e até bater nele antes. Um arrepio percorreu minha espinha. Nash se virou para mim. O que foi? Nada. Você está pensando se eu vou guardar rancor de você? Assenti vigorosamente. Ele beliscou minha bochecha suavemente. Não. Mas se você fizer isso de novo, eu vou te trancar em casa e nunca mais te deixar sair. Estremeci. Nunca mais. Depois de ficar 3 dias na mansão Rothschild, perdi 2 quilos. Não era porque a comida estava ruim. Era porque eu era bombardeada todos os dias por um rodízio de aulas de etiqueta, professores e consultores de imagem. Carter disse que, como eu ia me casar com o neto dele, não poderia envergonhar a família. Cerrei os dentes e continuei as aulas. Postura em pé, postura sentada, etiqueta à mesa e diplomacia social. Minha mente não era exatamente afiada para começo de conversa, e as sessões intensas de aprendizado me deixavam completamente tonta. Todas as noites, Nash vinha ver como eu estava, e sempre que me encontrava dormindo no sofá, me carregava até a cama. Uma noite acordei e o encontrei ainda acordado, sentado na beira da cama me observando. Por que você não está dormindo? Perguntei sonolenta. Só te observando. Sua voz era incrivelmente suave. Lá no apartamento você costumava me observar assim também? Pensei sobre isso. Naquele lugar apertado, eu frequentemente acordava no meio da noite e o via encolhido na beirada do colchão, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Na época, eu pensava em como ele era tolo. Só agora, percebia que a tola era eu. Nash, segurei a mão dele. Quando eu gritava e te batia, você já pensou em ir embora de mim? Ele pensou por um momento. Não. Por quê? Porque você só tinha a mim. Ele me olhou. Você me disse que sua mãe tinha morrido cedo, seu pai tinha se casado de novo, e não ligava mais para você, e que você não tinha um lar. Eu não tinha nada naquela época, mas queria te dar um. Uma onda de emoção me atingiu, e eu quis chorar de novo. Mas eu te tratei tão mal. Você me disse uma coisa uma vez. Ele sorriu levemente. Você disse: minha vida já é uma bagunça mesmo, então vou ficar com quem me tratar bem. Eu disse isso? Eu não conseguia lembrar. Disse: você estava bêbada naquele dia e chorou nos meus braços. Ele passou a mão suavemente pelo meu cabelo. Desde aquele momento, eu soube que você não era uma má pessoa. Só não sabia como amar alguém direito. Explodi em lágrimas. Ah, esse homem é bom demais. O que a vilã fez na vida passada para merecer isso? Ela está tentando mudar de verdade agora. Comparado à história original, ela está diferente. No dia seguinte, enquanto eu praticava arranjos florais, o mordomo entrou de repente. Senhorita Warren, a senhorita Sterling está aqui. Lilith? O que ela estava fazendo ali? Antes que eu pudesse falar, ela entrou na sala. Ainda estava impecavelmente vestida, com bolsa de luxo e o queixo erguido. Mas sua expressão não tinha mais a mesma calma de antes. Parecia nervosa. Irritada. Chloe, você é mesmo alguma coisa. Ela zombou. Fez Nash congelar todas as minhas contas e até chamar a polícia contra minha família. Está satisfeita agora? Coloquei as flores na mesa. Eu não fiz ele fazer isso. Você mesma causou isso com o que fez. Ah, para de se fazer de santa. Ela se aproximou. Você realmente acha que a família Rothschild vai te aceitar? Você é uma fraude, uma mulher que gritava e batia nele. Você acha que está no nível dele? Meu coração apertou, mas dessa vez não recuei. Se estou no nível dele, não cabe a você decidir. Olhei diretamente nos olhos dela. Eu fiz coisas terríveis no passado, mas estou mudando. E você?
Você causou a amnésia do Nash, tentou me afastar e fez outras coisas piores. Você mudou alguma coisa? O rosto de Lilith ficou completamente pálido. Você... Senhorita Sterling, a voz de Nash ecoou da porta. Você entrou ilegalmente em uma residência particular. A polícia já foi chamada. Lilith se virou rapidamente. Nash estava parado na entrada, acompanhado por 2 policiais. Nash, você... O rosto dela ficou branco. Lilith, você é suspeita de agressão intencional, detenção ilegal e fraude. Cada palavra sua agora será usada no tribunal. Ela foi escoltada para fora. Antes de sair, lançou um último olhar para mim, cheio de ódio. Chloe, não se iluda. Você não está no nível dele. Ele vai se arrepender disso mais cedo ou mais tarde. Fiquei em silêncio. Nash se aproximou e passou o braço pelos meus ombros. Não liga pra ela. Encostei no peito dele, ainda com o coração acelerado. Eu sabia que não estava no nível dele. Mas eu trabalharia o máximo que pudesse para me tornar digna dele. O tempo passou voando. Num piscar de olhos, eu estava grávida de 6 meses. Minha barriga crescia dia após dia, e Nash ficava ainda mais nervoso do que eu. Ele parou de me obrigar a fazer aulas de etiqueta, se recusou a me deixar tocar em qualquer coisa pesada, e insistia em me segurar mesmo quando eu só andava pela casa. Quando eu dizia que não era uma boneca de porcelana, ele me lançava um olhar fulminante. Você é minha esposa, então você é uma boneca de porcelana. Ainda nem éramos casados, e ele já me chamava de esposa. Isso é muito doce, estou morrendo. A característica de mimar a esposa do protagonista masculino está completamente no limite. Mas o caso de Lilith já foi resolvido? Não se preocupe, não há como ela escapar. Um dia, Nash foi à empresa resolver alguns assuntos corporativos e me deixou sozinha em casa. De repente, meu telefone tocou. Era uma ligação do advogado de Lilith, dizendo que ela queria me ver porque tinha algo crucial a dizer. Depois de um momento de hesitação, decidi ir. Dentro do centro de detenção, Lilith havia perdido muito peso. Seus olhos estavam fundos, e ela já não tinha nenhum traço do antigo brilho. Ao me ver, o canto da boca dela se contraiu. Você veio? O que você quer me dizer? Chloe, você realmente acha que venceu? Ela soltou uma risada fria. A família Rothschild nunca vai te aceitar completamente. Você sabe por que Nash acabou em um canteiro de obras depois de perder a memória? Porque foi exatamente assim que o avô dele construiu a fortuna, e o pai dele também começou do zero. Os Rothschild valorizam capacidade, não sentimentos. Qual é o seu ponto? Meu ponto é: você é só uma enfermeira, sem credenciais, sem histórico. Ele é gentil com você hoje, mas e amanhã? Você consegue acompanhá-lo no mundo corporativo? Você consegue lidar com os parceiros de negócios dele? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu não consigo. Olhei diretamente para ela. Mas eu posso aprender. Lilith congelou por um momento, depois soltou uma risada vazia e distorcida. Aprender? Você acha mesmo que consegue aprender tudo isso? Se eu consigo ou não, isso é problema meu. Me levantei. Lilith, eu costumava achar que não era capaz de nada e que precisava depender de homens. Mas esses últimos meses me ensinaram uma coisa. Ninguém nasce sabendo tudo. O que importa é se você está disposto a aprender. Sua queda não foi por minha causa. Foi por sua causa. Você machucou muita gente e agora está pagando o preço. Virei e saí. Ao sair do centro de detenção, a luz do sol estava forte demais. Toquei suavemente minha barriga. Filha, a mamãe vai se esforçar muito agora. Não podemos deixar seu papai carregar tudo sozinho. A partir daquele dia, me joguei nos estudos como uma louca. Contratei tutores particulares para francês, gestão de negócios e finanças. Estudava de dia e até à noite. Mesmo quando minha cabeça doía, eu não parava. Nash sentiu pena e disse para eu não me esforçar tanto. Balancei a cabeça. Não, eu não quero ser um peso para você. Ele suspirou e me puxou para seus braços. Você não é um peso. Você é minha vida inteira. Ela realmente evoluiu. De vilã vaidosa para mãe esforçada. Esse desenvolvimento é perfeito. Quando eu estava grávida de 8 meses, o julgamento de Lilith foi concluído. Ela foi considerada culpada de múltiplas acusações, incluindo agressão intencional, detenção ilegal e fraude, e foi condenada a 12 anos de prisão. Eu compareci à sentença naquele dia. Quando ela me viu, sua expressão foi um emaranhado de emoções. Quando os oficiais a levaram embora, ela de repente se virou e gritou para mim. Chloe, é melhor você continuar trabalhando duro assim para sempre. Senão você vai ser deixada mais cedo ou mais tarde, igual a mim. Fiquei em silêncio. Nash envolveu meu ombro com o braço e disse para Lilith. Ela não vai, porque ela não é nada parecida com você. Saindo do fórum, perguntei a ele. Como somos diferentes? Ele pensou por um momento. Ela queria controle. Você quer crescimento. Eu sorri. De volta para casa, continuei com meus estudos. No entanto, meu corpo ficava mais pesado a cada dia, e me mover virou uma tarefa quase impossível. Nash contratou babás especializadas para cuidar de mim e comprou todo tipo de livros sobre pré-natal e criação de filhos. Uma noite eu estava com a cabeça apoiada no colo dele enquanto ele lia um guia de parentalidade para mim. Enquanto lia, uma dor súbita atingiu meu abdômen. Ele chutou! O bebê chutou! Segurei a mão dele. Nash pressionou a palma contra minha barriga e ficou congelado por alguns segundos antes de seus olhos ficarem vermelhos. Ele está me chutando. Dói? De jeito nenhum. Minha voz ficou um pouco embargada. É só incrível. Tem uma vida aqui dentro, e você deu isso para mim. Nós dois nos abraçamos e choramos, rindo e soluçando ao mesmo tempo. Os comentários também foram tocados. A família de 3 está tão feliz. Esse é realmente um final feliz. Espera, ela ainda não deu à luz.
Não comemorem cedo demais. Uma semana antes da data prevista para o parto, Nash liberou completamente a agenda para ficar em casa comigo todos os dias. Quando eu dizia que ele não precisava ir tão longe, ele respondia: "Você é 10.000 vezes mais importante que o trabalho." No meio da noite daquela semana, uma dor aguda me acordou de repente. Minha bolsa estourou. Nash, Nash, é hora! O bebê está vindo! Ele saltou da cama muito mais apavorado do que eu. O que a gente faz? Liga para o hospital! Não, espera! Pega a bolsa primeiro! Não, espera! Suprimindo a dor, gritei: "Calma!" Ele respirou fundo, chamou uma ambulância e ligou para o mordomo preparar tudo. Durante todo o caminho, ele segurou minha mão, a palma completamente suada. Quando chegamos ao hospital, fui levada direto para a sala de parto. Nash tentou entrar comigo, mas a enfermeira o bloqueou. Ele ficou desesperado. "Eu sou o marido dela. Tenho que entrar." A enfermeira olhou para mim em busca de confirmação, e eu assenti. Ele entrou correndo e segurou minha mão imediatamente. "Não tenha medo. Eu estou aqui." A dor era insuportável, e minhas unhas cravaram na mão dele. Ele não fez um único som. Após 6 horas exaustivas de trabalho de parto, o bebê finalmente nasceu. Era um menino. O choro dele era alto e forte. A enfermeira o trouxe até mim, e quando olhei, ele parecia um pequeno macaco enrugado. "Ele é tão feio", sussurrei fraca. Nash soltou uma risada baixa. "Ele não é feio. Ele é igualzinho a você." "Como eu." Olhei para ele. "Quem você está chamando de feia?" Ele se inclinou e beijou minha testa. "Se parece com você, então vai ser a coisa mais linda do mundo." Que fofo. Ela finalmente deu à luz. Parabéns. No dia em que nosso bebê completou 1 mês, Nash disse que queria me levar a algum lugar. Ele deixou o bebê com a babá e me tirou da cidade. Sempre que eu perguntava para onde íamos, ele mantinha isso em segredo. O carro finalmente parou em frente a um prédio antigo e decadente. Fiquei completamente paralisada. Era nosso antigo apartamento alugado. "Por que você me trouxe aqui?" Perguntei, completamente confusa. Nash pegou minha mão e me levou para cima. No momento em que ele empurrou a porta, fiquei em choque absoluto. O apartamento inteiro estava lotado de durians e morangos. As paredes estavam cobertas de fotos. Nosso primeiro encontro, eu mentindo para ele no hospital, ele trabalhando na construção e fazendo entregas, eu devolvendo o durião, aprendendo a cozinhar, ele me seguindo até o aeroporto. Sob cada foto havia uma legenda. Na primeira vez em que Chloe mentiu para mim, ela nem ousou olhar nos meus olhos. Na primeira vez em que Chloe me chamou de perdedor, ela me comprou secretamente uma órtese lombar no dia seguinte. A primeira vez em que Chloe disse que sentia pena de mim, eu me escondi no banheiro e chorei. Na primeira vez em que Chloe devolveu o durião, eu soube que ela estava começando a mudar. A primeira vez em que Chloe disse que não queria que eu trabalhasse demais, decidi que não me casaria com ninguém além dela pelo resto da vida. Enquanto eu lia, lágrimas escorriam descontroladamente pelo meu rosto. "Quando você juntou tudo isso?" "Depois que recuperei minha memória, mandei alguém reunir tudo", ele disse, aproximando-se de mim. "Chloe, eu não me apaixonei por você só porque você me tratou bem. Eu me apaixonei por você porque você é você." "O quê?" "Você é vaidosa, gananciosa e de temperamento curto, mas também é gentil, de coração mole, e sempre esconde seu calor por trás de palavras afiadas. Você inventou aqueles $50.000 porque nunca se sentiu segura enquanto crescia, e achava que dinheiro era a única forma de ter uma boa vida. Você gritava comigo e me batia porque tinha medo de que minha bondade com você não fosse real, e queria testar meus limites. Você realmente entendeu tudo isso?" Eu não queria entender naquela época, mas descobri depois. Ele segurou minha mão. "Chloe, você quer se casar comigo?" Ele tirou um anel do bolso e se ajoelhou. "Desta vez não é um acordo, nem um casamento forçado. Sou só eu, Nash, completamente e sinceramente querendo me casar com você, Chloe." Eu chorava tanto que não conseguia falar, então apenas acenei vigorosamente com a cabeça. Ele colocou o anel no meu dedo, se levantou e me beijou. Ele pediu em casamento. Ele realmente pediu em casamento. Isso é incrível. Isso é muito doce. O casamento aconteceu 1 mês depois. Foi incrivelmente grandioso. Carter abençoou pessoalmente nosso casamento, e inúmeros magnatas dos negócios e celebridades compareceram. Eu estava usando um vestido de noiva e salto alto. Minhas mãos tremiam de nervosismo. Nash me esperava do outro lado do tapete vermelho. Dei um passo após o outro em direção a ele. Quando cheguei ao lado dele, ele segurou minha mão. "Não fique nervosa, estou aqui." Exatamente como ele tinha dito na sala de parto. Eu sorri. Ok. Depois que o casamento terminou, fomos à clínica para meu check-up pós-parto. O médico nos garantiu que estava tudo perfeitamente bem. Saindo do hospital, passamos por uma barraca de frutas. O dono me viu e chamou. "Chloe, seu homem vai te trazer outro durião. Um lote novo chegou hoje." Nash entrou e comprou um imediatamente. Puxei o braço dele. "Você pode parar de comprar um toda vez que passamos por aqui? Não há mais espaço na geladeira em casa. Se não tiver espaço, vamos comprar uma geladeira nova." "Ah, então você acha que é especial só porque é rico?" "Sim, esse é o ponto," ele sorriu. "Caso contrário, como eu vou sustentar você e nosso filho?" "Ai, até a vida diária deles é tão doce. Eu quero um namorado exatamente como ele." Acorda. Quando nosso filho fez 1 ano, abri um salão de beleza. Com minha formação como enfermeira, meu conhecimento em estética clínica e os recursos da família Rothschild, o negócio prosperou imediatamente. Eu não era mais aquela mulher tola que só sabia gastar dinheiro e gritar com seu homem. Eu tinha minha própria carreira e minha própria renda.
Embora não fosse nada comparado ao Império Rothschild, gastar dinheiro que eu mesma ganhava parecia totalmente diferente. Nash foi muito solidário. Ele me buscava no trabalho todos os dias depois do fechamento, faça chuva ou faça sol. Meus funcionários sempre elogiavam. Chloe, seu marido é muito gato. Eu só respondia, acho que ele é legal. Mas por dentro, eu estava radiante. Uma noite, fiquei até tarde no salão para resolver alguns papéis e cheguei em casa além do meu horário habitual. Ao abrir a porta da frente, vi Nash sentado no sofá com nosso filho dormindo profundamente no colo. Ele olhou para mim. Você voltou? Sim. Por que você não colocou ele para dormir? Ele insistiu em esperar pela mamãe. Ele sorriu levemente. Tão teimoso quanto você. Me ajoelhei, peguei nosso filho nos braços e o levei até o berço. Quando voltei para a sala, Nash pegou minha mão. Chloe, obrigada. Por quê? Obrigado por nunca ter desistido de mim. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Naquele apartamento, quando você gritava comigo todos os dias, eu me perguntava se eu realmente era inútil e não era bom o suficiente para você. Mas você nunca realmente foi embora. Uma dor intensa pulsou no meu peito. Na verdade, quando fui ao aeroporto naquele dia, eu realmente estava planejando ir embora, confessei. Presumi que você não me quisesse mais quando recuperasse a memória. Eu sei. Ele me puxou firmemente para seus braços. Por isso eu suspendi todos os voos. Se você tivesse ido, eu iria até os confins do mundo atrás de você. Ah, ele é tão dedicado. Onde você encontra um homem assim? O governo distribui isso? Encostada no peito dele, um pensamento repentino passou pela minha mente. Nash, você disse antes que sabia que eu menti sobre aqueles $50.000. Por que você nunca me confrontou sobre isso? Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Porque eu imaginei que se você nem estivesse mais disposta a mentir para mim, isso significaria que você realmente não queria mais me ver. Você... Chloe, me escuta. Você pode ter mentido sobre o dinheiro, mas nunca fingiu seus sentimentos por mim. Ele olhou para mim. Quando você gritava comigo, seus olhos mostravam o quanto você sofria por mim. Quando você me mandou sair, sua voz tremia. Você nunca me odiou de verdade. Você só estava apavorada. Apavorada de quê? Apavorada de que minha bondade com você não fosse real. Apavorada de que um dia eu te deixasse e apavorada de que você caísse fundo demais para conseguir sair. Fiquei completamente paralisada. Ele estava certo sobre tudo. Como ele conseguiu me enxergar assim? Então, ele beliscou minha bochecha suavemente. Nunca mais fuja. Não importa o que aconteça, eu nunca vou te deixar. Assenti vigorosamente. Ok, não vou. 3 anos depois. Meu salão de beleza abriu 3 filiais e se tornou uma marca local conhecida. A empresa de Nash também abriu capital, tornando-o um centibilionário. Nosso filho agora tem 3 anos, inteligente e adorável, exceto pelo fato de que ele absolutamente odiava duriões. Toda vez que eu comia um durião, ele tapava o nariz, fugia e gritava. Mamãe fede. Nash só ria. Igual a sua mãe, um comedor exigente. Eu o encarei. Quando eu fui uma comedora exigente? Bem na época em que você engravidou. Você queria um durião todo santo dia, mas quando eu comprava, você recusava e insistia em devolver. Isso foi eu sendo atenciosa. Sim, atenciosa de um jeito que partiu meu coração. Ainda tão doce assim depois de todos esses anos. A vilã realmente mudou sua vida, de uma rainha do drama de alta manutenção para uma chefe total. É assim que uma verdadeira protagonista é. Um dia, enquanto organizava alguns pertences antigos, encontrei 2 testes de gravidez daquela época. As 2 linhas ainda estavam lá. Fiquei olhando para eles por um longo tempo, lembrando como minhas pernas tinham ficado fracas naquele dia, e lembrando dos comentários que diziam que eu morreria e que meu filho seria abusado. E agora? Eu estava viva, meu filho estava saudável, meu marido me amava e eu tinha uma carreira de sucesso. Nenhum dos finais que aqueles comentários previram se concretizou. Em que você está pensando? Nash me envolveu por trás com os braços. Eu estava me perguntando o que teria acontecido se eu não tivesse devolvido aquele durião naquele dia. Não assim. Seu queixo repousou no meu ombro. Você sempre será a Chloe que devolveu aquele durião, porque você sabia exatamente o que $200 significavam para mim naquela época. Eu sorri. Sim, naquela época, $200 era um dinheiro suado para ele enquanto fazia trabalhos pesados. Para o homem que ele era agora, era uma gota no oceano. Mas, independentemente de ele ter dinheiro ou não, eu nunca quis desperdiçar o trabalho duro dele. Nash. Sim? Eu te amo. Ele congelou por um segundo. Essa foi a primeira vez que eu iniciei essas palavras. Ele me virou, segurando meu rosto com as mãos e me olhando com sinceridade. Diga de novo. Eu te amo. De novo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele me beijou. Profundamente e com uma intensidade feroz. Um último comentário passou por aí. Fim. Obrigado por ler. Que todos sejam tratados com gentileza. Depois daquele dia, nunca mais vi os comentários. Acho que o sistema achou que eu não precisava mais dele. Naquela noite, nós 3 sentamos no jardim comendo duriões. Nosso filho cobriu o nariz e saiu correndo. Mamãe fede! Papai também fede! Nash e eu trocamos um olhar e rimos. Garoto teimoso, eu disse, colocando uma colherada de durião na boca. Quando crescer, vai entender. Algumas coisas fedem, mas tem gosto doce. Nash acrescentou. Igual a sua mãe. Quem você está chamando de fedorenta? Estou dizendo que você é fofa. O som da risada do nosso filho e o doce aroma do durião preenchiam o jardim. Esse foi o meu final. Não uma personagem descartável, não uma vilã.
Só a Chloe. A Chloe do Nash. Fim, que Deus te abençoe.